Connecticut, 14 de agosto de 1980. O famoso casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren são chamados pela família Glatzel em Connecticut para investigar o caso de um garoto, o filho mais novo, David Glatzel, que, segundo a mãe do menino, após ajudar a irmã Debbie a se mudar, começa a entender que está tendo a presença do demônio em sua vida. Relatos de mudanças bruscas de temperatura, alterações no espaço, barulhos, batidas e chacoalhadas são a base do que os Warren vão entender como sendo um dos primeiros casos reconhecidos por eles de possessão demoníaca nos Estados Unidos. O mais curioso é que este caso, 6 meses depois, pode se tornar o argumento de defesa de um advogado para o seu cliente, Arne Cheyenne Johnson, o cunhado de David Glatzel, que é acusado de assassinar o seu chefe com facadas. Aonde a possessão demoníaca é levada em consideração neste caso, os desdobramentos do documentário, os pontos positivos e negativos da obra e o que foi feito em cima deste caso e desta situação, é o que você vai ver hoje, aqui, no Investigação Criminal Séries. O Diabo no Tribunal, um documentário produzido pela Netflix, que vai falar sobre um caso da família Glatzel, uma família que nos anos 80 ela tem 2 incidências, uma que envolve um possível caso de possessão demoníaca e 6 meses depois, em 81, vai acontecer uma situação criminal onde pode estar relacionado com essa possessão demoníaca. Então, o dos Warren falando sobre como esse caso se desencadeou e qual era a relação dos Warren com essa família, que gerou um livro chamado The Devil in Connecticut, ou O Diabo em Connecticut, que aqui no Brasil depois acabou recebendo outros nomes. Hoje é publicado pela Dark Side uma coleção sobre os casos dos Warren, mas o Diabo em Connecticut é o segundo caso mais famoso dos Warren. O primeiro talvez seja mais popular porque gerou um filme chamado Horror em Amityville, né, que é um caso que acontece com um rapaz que mata toda a família e se mata, dizendo que vozes falaram para ele fazer isso. E o Diabo em Connecticut é um segundo caso que vai gerar um filme muito conhecido, que é o primeiro filme da saga e da franquia Invocação do Mal. Essa série de 3 episódios é uma série documental da Netflix. Esse é um caso que vai acontecer em 1980 e ele vai tratar de ocultismo. Vale ressaltar aqui que é importante que a gente respeite as crenças alheias, né? Nós não estamos aqui para dizer se isso é verdade ou é mentira. Mas temos aí um vasto número de pessoas que acreditam no ocultismo. E isso mexe, prende a atenção dos telespectadores. Porque é uma série que começa, né, muito bem costurada, com um menino de 11 anos na época, o David. A irmã Debbie ia se mudar, a Debbie estava se juntando com o namorado, o Arne Cheyenne Johnson, e eles alugam essa casa e a família vai ajudar na mudança, e no dia da mudança, o David sai correndo da casa, assustado, dizendo que ia voltar para a casa dele. A família de início não entende nada, e no documentário a gente tem o próprio David dizendo que ele, naquele momento que estava limpando um dos quartos, ele viu uma presença de um vulto com olhos negros, que seria o que ele depois entendeu ser o demônio, que foi até ele, fez um peso, se jogou, projetou em cima do corpo dele e disse que ia dominá-lo, que ia tomar conta dele. E aí, a partir de então, essa criança começa a ter essas reações estranhas que a família no começo acha que ele estava só vislumbrado, que era uma questão da criança que se impressiona com uma casa antiga, bababá. E quando ele começa a ter reações mais intensas, como por exemplo, de acordo com os relatos que a gente vê no documentário, tem um dia que a família está vendo TV e o menino começa a se contorcer no chão, falar coisas estranhas, falar com uma outra voz, ele começa a falar obscenidades, ofender a própria mãe, é quando a família começa a achar que tem algo de fato ruim acontecendo, que envolveria aí possessão demoníaca ou algum tipo de alucinação em volta dessa questão espiritual. A Judy, a mãe do David, vai procurar uma ajuda espiritual, porque, de fato, não estamos falando de uma pessoa. O David não viu uma pessoa, eles não estavam sendo ameaçados por uma figura humana. Era algo sobrenatural. Então ela vai procurar a igreja, eles são bastante religiosos,
e vai pedir ajuda ao padre da igreja, daquela paróquia, para tentar entender o que estava acontecendo. A Judy pede ajuda do padre para que ele abençoasse a criança, a casa, a família deles. Mas o que acontece? O David começou a acordar várias vezes, 3 horas da manhã, tendo sensações um tanto quanto estranhas. Em uma dessas manhãs, ele acorda os irmãos e diz: o mal está chegando, o mal está chegando. E de uma forma um tanto quanto estranha, a casa começa a tremer. Esses relatos foram obtidos, inclusive, pelos membros da família Glatzel, né? Não só o David relata que a casa tremia, mas as outras pessoas, os outros membros da família também fizeram esse relato. Vale ressaltar aqui que esse documentário mescla sons e imagens da época com entrevistas mais atuais. Então nós temos ali, né, um documentário com um farto material de época, porque a mãe, a Jane, vai começar a gravar, né, tudo o que o David fala e tudo o que acontece naquela casa. Aí eles vão ter ajuda de 2 demonologistas. Uma das vizinhas da Debbie indica para ela um casal de médiums demonologistas. E eles entram em contato com o Ed e com a Lorraine Warren, que são médiums demonologistas. Primeiro, para investigar se seria um caso de possessão demoníaca ou se a criança estaria, de repente, apenas tendo algum tipo de alucinação. Segundo o Chris McKinnon, o Ed Warren era um demonologista que tinha um cuidado quando os Warren eram chamados, não somente para evitar uma possível fraude ou charlatanismo, mas também para que eles não provocassem nenhum tipo de pânico espiritual nas pessoas que eles estão entrando em contato. Então, segundo o Chris McKinnon, a primeira coisa que o Ed Warren fazia era pedir para a família se ele podia levar um médico junto para avaliar a saúde daquela criança e ver se não seria o caso de algum tipo de esquizofrenia, mas na época eles nem usavam esse termo, né? Mas como eles dizem, se a criança não estava tendo alucinação esquizoide, estava tendo algum tipo de questão que fosse psiquiátrica, né? E no caso do David Glatzel, os Warren fazem a visita, conhecem a criança e começam-se os registros do dia a dia da criança e dessas manifestações. E a gente no documentário vê algumas dessas fotos e áudios dessas manifestações. E é quando os Warren entram em contato com a Igreja Católica para pedir autorização de um ritual de exorcismo. Né? Lembrando que na época o Ed Warren, que não era um padre, ele era um dos únicos civis, né, uma pessoa não membro do clero, que era autorizado a fazer rituais de exorcismo. A gente tem até um padre no documentário que comenta que os Warren ficaram populares nos anos 80 exatamente porque era um momento em que o mundo estava tendo alguns casos de manifestação espiritual e era muito burocrático você conseguir autorização do Vaticano para um padre realizar um exorcismo. Então os Warren eram quase que um canal facilitador desses rituais que expurgariam esses eventuais demônios ou espíritos que estariam prejudicando famílias. E aí é feito o ritual de exorcismo com o David Glatzel, e com o ritual de exorcismo é quando a gente tem a citação de uma segunda pessoa que é muito importante para esse caso, que é o cunhado do David, o namorado da Debbie, que é o Arne Cheyenne Johnson. E eles vão conversar com a família e eles vão explicar que uma possessão demoníaca passa por alguns estágios, que são a permissão, a infestação, a opressão e a possessão. A questão é que eles precisavam entender em que estágio estaria o David. Depois da primeira visita desses médiums, o David começa a falar de uma forma muito enrolada. Ele começa a ter atitudes muito estranhas e ele começa a falar em terceira pessoa, como se não fosse ele, como se ele já estivesse possuído. Então, aquela invocação chama o David. Ele fala o menino,
Ele fala o que aquela pessoa iria fazer em terceira pessoa, deixando muito claro que ele já possuía aquele corpo. O que é o estágio da permissão? É quando essa fase do oculto tenta manifestar um desejo de se comunicar com aquele corpo humano. A infestação é a presença do sobrenatural após esse chamado. A opressão é quando a presença do sobrenatural começa a se manifestar no corpo daquele humano. E aí você vai ouvir sons, você vai ouvir palavras, vocabulários que aquela pessoa não usava. Você vai ver movimentos de corpo que aquela pessoa não faria. E por fim, vem o quarto estágio, que é o estágio da possessão, quando aquela entidade toma conta definitivamente daquele corpo humano. Ela passa a ter o controle daquele corpo. Durante o ritual de exorcismo, né, e aí todos os relatos do que estava acontecendo, o que eles perceberam como mudança de temperatura brusca, como trepidações e luzes bruxuleantes que piscavam, barulhos de batidas, tudo isso é relatado não só pelos Warren nos documentos deles, mas pelo irmão, o irmão do meio do David, que é o Alan, né, pelo próprio Arne. Tem uma entrevista da Debbie de 2004, onde ela também relata isso, porque a Debbie já não está mais entre nós, ela faleceu, né, a irmã mais velha. Então você tem os relatos dessas questões impressionantes que aconteceram. E aí durante o ritual de exorcismo, o que acontece é que o Arne fica desesperado ao ver que a criança está ficando azul, está ficando sem fôlego. Ele acha que o menino vai acabar morrendo durante o ritual de exorcismo. Ele segura o David nos braços e fala para o demônio, me toma no lugar dele. E aí o menino para de ter as reações. E os Warren alertam que ele nunca devia ter feito isso, que você não interfere no ritual de exorcismo e não se voluntariza dessa maneira. Mas o Arne, é importante falar, ele era um rapaz de 19 anos que também estava muito espantado com tudo aquilo. Ele acabou agindo por impulso, né? E aí o documentário mostra que quando ele tem essa intervenção, eles ficam alguns meses, teoricamente, com tudo voltando ao normal. A família volta à rotina dela, o menino não tem mais nenhum tipo de manifestação, até 1981, em fevereiro, então mais ou menos 6 meses depois, quando uma coisa vai acontecer que vai desencadear o que seria o crime que envolve a família Gladstone. Então, em 81, o Arne Cheyenne Johnson, ele diz que acorda naquele dia específico se sentindo meio pesado, esquisito, ele acha até que ele está engripando, ele tem que buscar as irmãs dele que chegaram de viagem, ele vai buscar, ele leva na casa do que seria o chefe deles, ele e a Debbie trabalhavam era como se fosse uma clínica veterinária, mas na verdade junto era uma associação de resgate de cachorros, enfim, que tratava de animais, né, de animais pets. E ele vai visitar, eles vão passar a tarde na casa do chefe deles, que era uma tarde de domingo, que ele estava dando um churrasco em casa, aquela coisa bem cotidiana. E aí, segundo também a própria Debbie, nessas entrevistas de 2004, que o documentário resgata, quando tá mais ou menos ali próximo das 7 da noite, o chefe deles já está um pouco alterado por conta do álcool, começa a ficar um pouco inconveniente, como eles estavam com 2 meninas, que eram as irmãs mais novas do Arne, que eram adolescentes, eles acham mais prudente ir embora para elas não testemunharem nenhum tipo de situação mais constrangedora. E aí eles estão descendo as escadas indo embora quando o Arne repentinamente decide voltar para falar alguma coisa com o chefe, eles começam uma briga, a briga vai para o lado de fora do quintal e o Arne esfaqueia o chefe dele 4 vezes, mata o chefe dele e sai correndo para dentro da floresta. A casa onde morava o chefe deles era ligada ao bosque, um bosque ali da região de Connecticut. Ele sai correndo para lá, a Debbie liga para os pais desesperada. Nisso, de acordo com o próprio David, ele naquele dia volta a ter visões e diz que o diabo veio falar que ele ia entrar no cunhado dele e que ele iria matar o David de alguma maneira. Então ele entra em desespero, ele e o irmão do meio, o Alan, se trancam em casa porque ele fala, ele tá vindo para cá.
né? É o que ele entende que está acontecendo de acordo com a visão dele. Também é válido lembrar que, de acordo com o documentário, o próprio delegado do caso, que já sabia da situação de possível possessão demoníaca da família, porque os vizinhos acabaram fazendo boletins de ocorrência por conta da movimentação, dos barulhos, de toda a situação, ele diz que um pouco antes do crime acontecer, a Lorraine Warren, ela entra em contato com ele para dizer que ela teve uma visão que ela não sabia explicar direito o que era, mas que ia acontecer um crime com essa família e ela tinha visto perfurações como se fossem o esfaqueamento. Então, uma coisa que impressionou muito o delegado por conta dessa visão profética da Lorraine Warren do que poderia acontecer, porque ela pediu para eles ficarem atentos. Quando a ambulância vai buscar a vítima, no caso, o homem que levou as 4 facadas, e estão a caminho do hospital, o motorista da ambulância vê um homem loiro, jovem, correndo a esmo no meio da estrada em direção ao que seria a casa da família Glatzel. E ele avisa a polícia e era o Arne, que estava transtornado, ele não lembra de nada, segundo o próprio Arne. Ele só vai voltar a si na delegacia, que aí ele vai perguntar o que aconteceu e a polícia fala, olha, você matou seu chefe e estava correndo no meio da estrada para algum lugar. E aí ele começa a falar, não, eu não matei, vocês pegaram a pessoa errada, eu não fiz nada disso, eu nunca fui uma pessoa agressiva, vocês prenderam a pessoa errada. Então ele começa ali a negar que ele tenha feito o crime, ele não se lembra, de acordo com ele até hoje, de ter cometido esse crime, mas ainda assim ele fica preso, porque obviamente tem até as próprias irmãs dele testemunham dizendo que elas viram ele esfaquear, né? Então elas, a própria Debbie, todos as que estavam presentes naquele momento, confirmam que foi o Arne que deu as facadas, mas, segundo a própria Debbie, ela percebeu que não era ele, que tinha algo tomado ali no corpo dele. E aí por isso que o nome desse documentário é O Diabo no Tribunal, porque é algo inédito um advogado de defesa tentar, né, pedir ao juiz que se aceite a tese de possessão demoníaca, algo que nunca tinha sido requisitado num tribunal norte-americano. Já tinham ocorrido casos na Inglaterra e na Europa de julgamentos em que se houve a tese de possessão demoníaca, mas nos Estados Unidos esse é o primeiro caso onde um advogado faz esse requerimento de que se leve em consideração para que ele possa trazer especialistas, padres do Vaticano, que possam explicar melhor, porque, segundo o cliente dele, o Arne Cheyenne Johnson, era o que tinha acontecido. Ele tinha sido tomado por um espírito demoníaco que fez ele cometer aquele crime. O repórter que cobriu o caso na época, o Mike Allen, ele disponibilizou as fitas que a família havia gravado. Isso gerou uma comoção muito grande. Vamos lembrar aqui que nós não tínhamos nem rede social. Parte da sociedade dizia que aquilo tudo era uma farsa, que aquilo, enfim, aquela morte, ela foi ocasionada por um descontrole de bebida, que é álcool, discussão, briga, e acabou gerando uma morte. Uma outra parte da sociedade começa a se impressionar e acredita que, de fato, o Arne foi possuído por uma manifestação oculta, que ele, de fato, ele não tinha nenhum poder sobre o que ele fez, sobre a decisão de esfaquear o seu chefe. Esse repórter também começou a procurar a vizinhança, começou a procurar padres para se certificar de que aqueles relatos do David eram fidedignos, que de fato aquilo tinha acontecido. E vale um parênteses aqui, entra o irmão mais velho do David, o Carl. E a gente precisa lembrar que o pai, que também se chama Carl, desde o começo foi contra tudo isso. Ele nunca acreditou na questão de possessão demoníaca. Ele achava que aquilo era uma fantasia, que o menino passava por problemas mentais e que deveria receber uma internação psiquiátrica. A mãe não aceitava que essa teoria do pai de que o filho possuía alguma doença psiquiátrica de fato estava acontecendo. Esse pai vai se afastar da família e ele vai mergulhar profundamente no trabalho para ficar alheio a toda essa confusão que ele entende que a mãe mental também.
E ele ainda traz a seguinte informação, que a sua irmã, a Deb, mantinha ali um relacionamento amoroso com Alan e que possivelmente o Arne descobriu e que isso teria sido o pivô da discussão e o enfrentamento entre aqueles dois homens que culminou na morte do Alan pelo Arne. No dia 28 de outubro de 1981, o julgamento vai acontecer em Fairfield e a defesa vai trazer ali os padres, a família Warren para testemunhar e explicar que o menino, o David, passava por uma possessão demoníaca e que depois de uma sessão de exorcismo, essa possessão vai para o corpo do Arne. E vamos entender que nós estamos falando aqui de uma pena bastante complicada. Caso o Arne fosse condenado, ele pegaria, começando uma pena de 25 anos, podendo pegar prisão perpétua. O juiz Robert Callahan, de começo, refutou a teoria da defesa, porque ele diz o seguinte: isso não é uma tese científica, não há como se comprovar que isso de fato aconteceu. Como é que nós vamos trazer aqui para os jurados algo que seja palpável? Inclusive, ele diz que esse tipo de defesa não era permitido nos tribunais norte-americanos, que isso tudo seria refutado. O que acontece depois disso? Os padres se retiram do tribunal do júri e a igreja nunca mais falou sobre o caso. Ali começa um pacto de silêncio. A defesa, sem esse as na mão, ela tenta ir pelo caminho da legítima defesa e tentar no máximo ali, ou na pior das hipóteses, pegar somente o homicídio culposo, que é o homicídio que não tem a intenção de matar. O único depoimento que o Arne dá é que ele não se lembrava de absolutamente nada e que ele não iria mentir naquele tribunal do júri. Em 24 de novembro de 81, sai o veredito do tribunal do júri do Arne. E ele é inocentado do homicídio doloso e ele é condenado pelo homicídio culposo. O juiz entende que, nesse caso, ele precisa dar a pena máxima, que variaria de entre 10 e 20 anos. A esposa do Arne, a Deb, fica muito indignada, inclusive chama o juiz de louco. O juiz condena o Arne à possessão do mal. E ela, como a sua mãe, entendiam que o Arne era inocente das acusações. A Judy vai para a televisão para contar para todos o que tinha acontecido com a sua família, para que as pessoas pudessem entender essa questão da possessão, como ela tomou o corpo do seu filho e dali para frente do seu genro. Apesar da popularidade do Diabo no Tribunal, está muito em alta na Netflix, é importante a gente comentar que o documentário tem falhas, né? E quais seriam essas falhas? Primeiro, que o documentário ele assume essa narrativa de possessão demoníaca e não traz um contraponto. A gente não tem análises de psicólogos e psiquiatras tentando, pelo menos argumentando de maneira factível, o que poderia ser caso não fosse a possessão. Então ele decide assumir. David Gladstone foi possuído, foi uma criança que recebeu o demônio e o demônio passou para o cunhado. Você tem mais relatos de crentes, ou seja, pessoas que acreditam nessa teoria, do que de descrentes ou de céticos, de pessoas que vão apontar o lado científico da coisa e falar, olha, porque quando você pesquisa o caso fora do documentário, você tem vários relatos de médicos dizendo que pode ser uma questão de projeção, né? O que seria a projeção? Uma criança que está em uma situação psicologicamente vulnerável, ela consegue projetar visões e até sensações físicas, porque eles falam do frio que sentia no corpo, arrepios,
E tudo isso pode ser projeção psicológica também, tá? Até casos de esquizofrenia, de pessoas pessoas que acabam ouvindo vozes, vendo vultos e pessoas que não estão ali. Então existem explicações psicológicas e psiquiátricas que não foram trazidas no documentário. Ele decide assumir a narrativa de possessão demoníaca. Então outra coisa que é contestada pela crítica, por exemplo, é que o que eles dizem ser os materiais originais, as fotos e áudios originais do crime, as fotos têm uma alteração, você percebe que eles colocam efeitos nas fotos onde eles dão uma envelhecida e a foto ela se mexe para te impressionar, e os próprios áudios que eles utilizam também sofreram alterações em mixagem, onde a voz do menino ganha reverberação, eco, mais grave, tudo isso para a voz ficar mais distorcida e a gente em casa fica mais impressionado com o que a gente está ouvindo. Não é um caso de produção de material, nenhum dos materiais que está ali foi criado de maneira falsa, mas é um caso de alteração do material para impressionar o espectador. E acho importante a gente salientar isso porque não é porque é um documentário que ele está isento de cometer erros, né? E esses são alguns dos erros. O que o documentário mostra no terceiro ato, que aí é o que surpreende muitas pessoas, é o grande plot, para quem não assistiu, fica o alerta, a gente vai entrar num plot twist, que é a narrativa do irmão mais velho do David Glatzel, que é o Carl, esse irmão mais velho que também presenciou tudo. Ele vem ao documentário para dizer que é tudo mentira, que o irmão dele não foi possuído e que na verdade a mãe deles era uma mulher muito problemática, que a mãe deles, a Judy, ela era uma mulher que se fingia católica, mas que na rotina da vida da família ela não era nada católica, mas que quando surge o caso de Amityville e todo o burburinho em cima dos Warren, quando eles ficam muito populares, ela decide que ela quer fazer a família famosa em cima disso e ela manipula os filhos pequenos para essa narrativa. Então o Carl ele vai mostrar, por exemplo, que quando os Warren visitam eles, para poder verificar se é um caso de possessão demoníaca ou não, o Ed Warren ele começa a narrar o que seria um caso de possessão demoníaca, o que estaria acontecendo com o David. Então ele começa a falar, olha, o David teria que estar agindo de tal forma, falando tais coisas, ele teria tais tipos de reações físicas. E depois que eles explicam, automaticamente o David começa a ter essas mesmas reações. Então, de acordo com o Carl, o que aconteceu foi que eles usaram as explicações dos Warren para provocar e produzir toda essa encenação. Tanto que o pai da família, que a gente não tem nenhum tipo de registro do pai, porque o pai não acreditou, falou que na verdade o filho dele estava perturbado e a mãe, né, a esposa, estava em negação e estava alimentando essa loucura. Tem um relato muito impressionante do Carl, que ele diz que nesse momento em que o David está tendo essa sensação de enforcamento, que a família tira um monte de foto e grava, que o pai dele, não suportando ver aquela situação, entra no meio da sala, esbofeteia o menino e fala, para de brincar, para com isso, e a criança para. E aí ele pergunta, qual demônio obedeceria um homem que só te deu um tapa na cara? Né? Então tem toda essa situação de contestação, de ceticismo da parte do Carl de falar, não foi o que aconteceu. Ele não culpa o irmão, porque ele, como ele mesmo diz, era uma criança que estava sendo manipulada, segundo a teoria do Carl, pela mãe. E essa teoria é fortalecida porque quando a Judy morre, a mãe da família, o Carl e a esposa dele vão fazer aquele inventário de mexer nas coisas da casa para retirar, e eles encontram o diário da Judy. E no diário da Judy, em várias datas, ela relata no diário, hoje a família tomou o remédio e ficou bem. Hoje a família foi medicada e está tudo bem. Hoje eles foram medicados e ficaram como eu queria. E aí ele traz essa informação de que a mãe tinha um certo controle alimentar da família, eles não podiam comer nada fora de casa, tudo ela era que cozinhava, e ela tinha um estoque, ela tinha esse vício num remédio que seria o Sonidex, um remédio que, segundo ele, ela dava para os meninos quando eles estavam agitados dormir, mas ele começa a trazer a teoria de que ela estava misturando o Sonidex na janta para que a família toda capotasse, para que a família toda dormisse, ela tivesse controle, porque o Sonidex ele é um remédio que hoje não é mais vendido da mesma fórmula, porque ele era um remédio de sono que provocava alucinações. Então ele acredita que a mãe estava manipulando o remédio e o David acabou começando a ter visões e ver mudanças de luz e temperatura, tudo isso que é relatado como reação
há uma overdose do remédio, um uso excessivo do Sonidex. Então, o fechamento do documentário é em cima dessa possibilidade de charlatanismo, né? E o documentário também traz coisas curiosas e questionáveis sobre os Warren, né? Por quê? E aí, nessa situação dos Warren, a família toda está de acordo, que é os Warren, eles se aproveitaram da família Gladstone para a produção de um livro, que é o Diabo em Connecticut. Eles produzem esse livro, de acordo com eles, os Warren falavam para a família: vocês vão ficar ricos com isso, o menino de vocês vai deixar vocês ricos, e quem ficou rico foram os Warren, que a família não ganhou praticamente nenhum dinheiro. Eles até relatam a quantia em dólares que a família recebeu, que é muito baixa, seria uma projeção de 81 mil dólares para os Warren, para 3 mil dólares para a família. Então a família até hoje tem essa mágoa com os Warren de terem se usado do caso para se promoverem e produzirem conteúdo. A família não ganhou dinheiro com as adaptações. O pânico satânico foi algo que foi muito utilizado na década de 80, principalmente na área criminal. Então, quando nós tínhamos a figura de um serial killer, de um serial estuprador, automaticamente a sociedade linkava aquilo com um ato satânico, algo oculto. Porque a sociedade tem muita dificuldade em entender a perversidade, entender o mal. Como você não vai fazer, logo você também parte do princípio que uma pessoa, né, um ser humano, também não fará. Porque é muito difícil para todos nós entendermos esses crimes que são tão bizarros. Casos que trazem esse viés de pânico satânico, na grande maioria das vezes, são casos tidos como mal investigados, com uma péssima investigação policial. Nós temos aqui um caso bastante famoso no Brasil, que são as bruxas de Guaratuba, aonde ali toda uma condução errada, né, quando eles retiram a polícia civil e colocam a polícia militar e se debruçam em cima de um dossiê que foi escrito por uma pessoa completamente com ideias erradas, o pânico satânico, dizendo que pessoas pegavam crianças para fazer rituais de sacrifício para obter algum ganho financeiro. E quando a polícia acredita em absurdos como esse, nós temos grandes erros na investigação e vamos ter ali uma consequência trágica, que são erros absurdos no nosso judiciário. Então, Bruxas de Guaratuba é um caso para ficar marcado na nossa literatura de uma má condução de investigação policial. E ali nós não tivemos nada de bruxaria. A única bruxaria que a gente conseguiu entender foi uma bruxaria feita pela polícia militar e que terminou na bruxaria do judiciário, condenando 7 inocentes. Esse é um problema que vem caminhando desde 1980 com essas ideias de pactos satânicos.